Eu vou pedir a Gessé, né, que é aluno da classe Unidos em Cristo. Gessé, você pode fazer essa oração? Você abre o microfone. Oi, posso sim. Gessé. Abrir agora. Santo Deus, amado Pai, Senhor, te agradeço, Senhor, porque estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, está diante de nós, diante dessa crise, Senhor, dessa pandemia. E o Senhor tem estado sempre à frente, Senhor, nos dando paz, saúde, Senhor, e sempre cuidando de nós, meu Pai. Te agradeço, Senhor, porque podemos compartilhar da tua palavra, Senhor, podemos ouvir e abençoar, Senhor, também. Te peço, Senhor, que cuida de nós, Senhor, que abre nossas mentes, nossos ouvidos, para que possamos entender mais um pouquinho de Ti e da Tua palavra, meu Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Continuamos, então, o estudo das cartas de Paulo, né? Já estamos na reta final. Hoje a gente começa a última carta que está sendo estudada esse trimestre, que é a Epístola aos Colossenses. Uma carta linda. Assim, é estranho a gente dizer que tem alguns textos que a gente gosta mais e outros menos, né? Mas essa de Colossenses, ela é belíssima, né? Ela traz mensagens lindíssimas, ela exalta a pessoa de Jesus, ela coloca Jesus no lugar dele, né? E ela mostra o que Jesus fez por nós. Então, ela é muito, muito linda. E nós vamos estudar hoje os 2 primeiros capítulos, capítulos 1 e 2, da Epístola de Paulo aos Colossenses. Eu botei uns negócios em grego aí, porque eu achei chique, vai ter outras coisas aí em grego, não que eu entenda coisa nenhuma, não sei nem para onde vai, mas eu achei bonito. E aí, né, a gente vai começar. Só para a gente ter uma noção assim, inicial, né? Tem alguns microfones aqui fazendo barulho, o meu não, né? Vamos lá, pronto. Né? Como nós estudamos as cartas de Paulo esse trimestre, né? Estamos terminando, várias delas foram escritas de vários lugares diferentes. A que nós estamos estudando especificamente a partir de hoje, né? É a Epístola aos Colossenses. Ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, né? Quando ele estava preso, ele escreveu as cartas de Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, Hebreus e 2 Timóteo. Então, o tempo que o apóstolo Paulo ficou preso foi um tempo muito, muito produtivo, né? Ele trouxe várias lições, vários fundamentos para a doutrina cristã que nós temos hoje, no período que ele estava lá preso, certo? A cidade de Colossos, ela ficava na Ásia Menor, num lugar chamado Vale de Lico, né? E Paulo escreveu essa carta entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja, que foi a igreja de Colossos, a quem Paulo escreveu essa carta, né? Primeiramente, essa carta não foi fruto do ministério de Paulo. Se vocês abrirem lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1, né, ele vai dizer, é pequenininho, eu vou ler aqui, né? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, na realidade, eles nem conheciam a igreja de Colossos. Já tem algum microfone aí ligado, viu? Que eu estou ouvindo aí umas conversas. Pronto, agora, né? Eles nem conheciam pessoalmente Paulo, né? Mesmo assim, né? Paulo mostra um carinho muito grande por uma igreja que não foi fruto do ministério dele, né? Na realidade, ela foi discipulada por Epáfras. Epáfras, sim, era filho na fé de Timóteo, de Paulo, né? Que posteriormente foi preso. Se vocês lerem o capítulo 1, versículo 7, né? Ele vai dizer, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, quem organizou e discipulou a igreja de Colossos foi Epáfras. Na realidade, ela não era filha de Paulo, era neta, né? Que era filha do filho na fé de Paulo. Que coisa linda como se multiplica
né, a mensagem do Senhor, né? Quando nós levamos a pessoa a Jesus, quando nós discipulamos, essa pessoa se torna um discipulador, e aí o evangelho de Jesus vai se multiplicando, né? Como era o propósito dele, foi assim que aconteceu, né? Epáfras já foi filho na fé de Paulo e foi quem fundou a igreja de Colossos, né? Ela era formada predominantemente por gentios, existiam alguns poucos judeus da elite judaica, né, fazendo parte da igreja de Colossos, mas assim, a grande maioria dos membros eram gentios mesmo, né, não judeus, certo? E juntamente com a igreja de Laodiceia, estava sendo ameaçada por religiões gregas e costumes judaicos. Se vocês verem o capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer depois no versículo 8, né? Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, depois nós vamos ler isso de novo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ela estava ameaçada mesmo, né? Tanto pelas religiões gregas do contexto onde eles viviam, lembrando que a maioria era formada por gentios, né? E por aqueles poucos judeus que lá estavam, que queriam impor também os seus costumes judaicos à igreja de Colossos. Então, esse foi um problema que levou Paulo, então, a escrever essa carta, né? Vamos lá, o título da nossa lição, né, como está lá na revista, é Os Combates do Ministério Cristão, nos capítulos 1 e 2 de Colossenses, e o textuário é Colossenses 2:1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, né? O que é que Paulo combatia? Qual era a guerra de Paulo? Era contra as heresias, né? Então, Paulo constantemente estava combatendo as heresias que estavam tentando se infiltrar na igreja do Senhor, né? E ele não iria permitir isso. Não apenas a gente vê o cuidado de Paulo com a igreja, né? Não apenas com as igrejas que ele fundou, mas as demais igrejas também, né? Ele cita aí a igreja de Laodiceia, que também não foi fundada por ele, né? E depois ele pede que essas cartas, nas cartas normalmente escritas por Paulo, a orientação dele era que elas passassem de igreja em igreja. Ele escrevia para uma, a igreja ali, depois passava para a outra que recebeu passava, e o objetivo é que todos lessem e aprendessem aí das verdades, né, que o Senhor estava ministrando por meio de Paulo, né? Então, grande parte do nosso arcabouço doutrinário, como igreja do Senhor hoje, está nas cartas de Paulo, né? Qual eram, então, as heresias que Paulo combateu aí, especificamente, na igreja de Colossos? Basicamente duas. A primeira, relacionada à pessoa de Cristo. Então, vocês veem a predominância, né, na região onde a igreja estava, dos gnósticos, de outras correntes de pensamento, né? E a gente vai falar basicamente sobre isso daqui a pouco, né? Que muitos diziam que Jesus não veio em carne, né? Jesus era um espírito, e muitos outros pensamentos heréticos que estavam tentando penetrar na igreja do Senhor Jesus, né? E outras heresias que ele combate em várias cartas, a obrigação de seguir certas regras, né? Que os judeus... Aí vocês tinham, né? A influência do ambiente, das seitas do ambiente de fora da igreja, e a influência dentro da igreja daqueles judeus cristãos que queriam que eles seguissem todas as regras e princípios judaicos. E Paulo vai entrar aí, né, com a força total no combate a essas heresias. A gente vê algumas semelhanças, né, entre essa carta e a carta à igreja de Éfeso, né? Mas o início dessa carta, que exalta a pessoa de Jesus, ele é único, né? Então, vamos começar falando sobre esse combate de Paulo às heresias, né? Colossenses 1:9, agora eu já vou liberar. Alguém abre aí o microfone e leia, por favor. Colossenses 1:9.
Ninguém? Tem microfone aberto, eu estou ouvindo barulho. Por isso também nós, desde o dia que ouvimos, nós... É que eu estou com a letra pequena aqui, estou sem óculos. Para tu óculos, irmão. Não cessamos de orar por vós e de rogar que sejais cheios de conhecimento, a vontade de Deus em toda a sabedoria e em todo o entendimento espiritual. Amém. Né? Então, a primeira arma que Paulo usava no seu combate aí, né, ele orava pelo conhecimento. Como é que se combate as heresias dentro da igreja? O conhecimento, né? Uma palavra aí, né? Ignosa, outra palavra grega. Acho tão chique esse negócio. Acho tão bonito quando o pregador fala, não entenda nada. Não sei nem para onde vai, né? Mas, né? O que é que os gnósticos... Tem microfone aí fazendo barulho já. Ou só sou eu que estou ouvindo? O que é que os gnósticos diziam? Que esse conhecimento pleno, esse conhecimento superior, era privilégio de alguns poucos, né? Não era, as pessoas, em geral, não tinham direito a esse conhecimento, né? O direito ao conhecimento, a abrir a mente para o conhecimento, era para alguns poucos. Aí Paulo vai dizer que não, que ele orava, né, para que todos tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus, do combate à heresia, pelo conhecimento da palavra, da vontade de Deus, à medida que a gente se aprofunda, que estuda, que conhece a palavra, a gente combate as heresias, né? Então ele orava por isso, é isso que ele vai dizer lá no versículo, né? Desde o dia que o ouvimos, então Paulo ouviu falar que essas heresias estavam entrando lá na igreja, ele não conhecia essa igreja pessoalmente, ele passou a orar pela igreja, para quê? Para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Toda a igreja, não é para alguns poucos, não é para uma elite religiosa, não é para alguns mais estudiosos. O pleno conhecimento da palavra, da vontade de Deus, é para todos aqueles que buscam, né? Está aberto para todos. Também que eles fossem cheios de toda a sabedoria, né? Sabedoria que vai além de conhecer coisas, mas da capacidade de tomar decisões corretas, de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Tiago vai escrever também que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, né? E ele faz lá a diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria humana, né? Ainda fala de uma sabedoria maligna lá, né? Então, a sabedoria divina está disponível para todo crente, né? Basta buscar no Senhor, peça, o Espírito Santo, através de Tiago, vai dizer, peça, que ele dá a todos liberalmente, né? E ele pede também, ainda nesse versículo 9, que eles sejam cheios do entendimento espiritual. O entendimento espiritual faz você ler a palavra, você entender o que o Espírito quer dizer através da palavra. O entendimento espiritual dá a você a capacidade de ver as circunstâncias e entender o que é que aquilo significa. O pastor Flávio estava dizendo há poucos instantes, né? Que a gente deve estar atento aos sinais da volta do Senhor, quando a gente vê o jornal, quando a gente vê uma notícia na internet, né? Isso é entendimento espiritual. E é assim que se combate as heresias, com o conhecimento que vem do Senhor. Mas tem outra forma de combate que o apóstolo Paulo vai falar aí, né? No versículo 10, leia aí, por favor, Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Para fazer as leituras. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, combate as heresias, e Paulo orava por isso, com testemunho, com a vida. Ele vai falar um viver digno que agrada ao Senhor. Lá no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, né? Quando vivemos
quando a nossa fala e o nosso modo de viver se combinam, se casam, a gente combate heresias, né? Um viver digno. E fala de frutos. Frutos frutificando em toda boa obra, né? Produzir frutos é ter atitudes que glorificam o nome do Senhor, né? Se combate assim. Ele também vai falar do crescimento, no conhecimento de Deus, é um processo, né? De crescimento, a gente não sabe, a gente vai crescendo, a gente não para de crescer. Eu me batizei, eu tinha 10 anos, tinha 8 anos de idade, tinha 8 anos de idade, 1972, tenho 55, é isso mesmo, né? E quando eu aprendi a ler, eu aprendi muito cedo, eu comecei a ler a Bíblia. E, meu Deus, quanta coisa eu preciso crescer ainda. A gente não para, né? A gente vai chegar à estatura de varão perfeito no céu, né? Mas nós estamos em processo de crescimento, né? Mas tem mais uma arma que Paulo usou no combate às heresias, e está lá no versículo 11. Quem vai ler aí o versículo 11, por favor? Corrobados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Força, poder, dínamos, né? É assim que se combate, né? Através do poder glorioso de Deus, né? Ele diz, segundo a força da sua glória, na NVT ele fala, o termo é esse, segundo o poder glorioso de Deus. Só assim, né? Com conhecimento, com vida e com poder. O poder de Deus, o poder que vem de Deus, o poder que está em nós, mas que é de Deus, né? Ele fala em perseverança e paciência, né? Porque não é uma coisa assim que, né, conheci a palavra, fui lá, defrontei e pronto. Não, né? É um processo, é insistência. A gente combate a heresia, vem outro, o mundo entra, né, e tenta trazer para nós pensamentos que não são do Senhor, que se parecem com a palavra, mas não é do Senhor, e a gente tem que perseverantemente, pacientemente, né, continuar na nossa batalha, né? No nosso combate, e com alegria e gratidão. E parece que não combina muito a gente falar de combate, né? De guerra, de batalha, e falar de alegria e gratidão, mas Paulo fala. A gente estudou a semana passada e na anterior, né? A Epístola aos Filipenses, né? Que foi a epístola rica em alegria no meio das tribulações. Então, a alegria e gratidão a Deus faz parte do processo do combate, né? E é isso que Paulo orava para que a igreja de Colossos fosse cheia, para que pudesse combater as heresias. Mas vamos lá, né? Vamos falar, então, entrar propriamente dito sobre as heresias. O que é que eles entendiam, o que é que eles pensavam sobre a pessoa de Cristo? Meu pai costumava dizer que para você identificar uma seita, né, um movimento, ou seja lá o que for, herético, que faz a diferença da igreja verdadeira do Senhor, é como eles veem a pessoa de Jesus Cristo, né? Esse é o ponto central. Jesus Cristo é o ponto central da nossa doutrina, da nossa fé. Então, como se crê, como se vê, como se pensa a respeito de Jesus Cristo, é quem mostra se aquela doutrina é herética ou não, se é seita ou é igreja verdadeira do Senhor. Então, eles estavam trazendo algumas coisas sobre Jesus, né? Primeiro, né, como eu já falei, né, que Jesus veio como espírito, uma força superior, mas que não veio em carne, homem, né? Gente como nós, né, que se corta e sai sangue, que sente fome, que sente sede, né, que sente cansaço, tudo isso que Jesus viveu, né? E a outra coisa pior ainda, né, que o sacrifício de Jesus, né, não foi suficiente, né, para a salvação, que eram necessários mais coisas para se obter a salvação. E aí Paulo vai trabalhar com a supremacia de Cristo. A Epístola aos Colossenses, ela é linda porque ela mostra quem é Jesus verdadeiramente, né? Quem é Jesus? Eu estava procurando umas imagens quarta-feira, no dia que eu preparei, nem me lembro, para preparar essa lição. E aí, né, joguei lá no Google Imagem e foi cair num lado
dos Testemunhos de Jeová, né? Gente, é incrível, né? Como eles pensam que provam que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, né? E aí você vai lendo, meu Deus, né? Seita mesmo. Mas esse texto, alguém vai ler aí, bem bonito, porque ele é muito lindo. Colossenses 1, de 13 a 20. Pode começar. Ele é grande e ele é belíssimo. Ele nos tirou das o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra como a que estão nos céus. Amém. Eu me emociono, gente, é muito lindo. Simone, lê agora 2, de 8 a 15. Tendo o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, ou não seguindo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando dos principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus, que coisa tremenda a obra de Cristo, o que ele fez, né? Então, quando a gente fala da supremacia de Cristo, a gente fala da sua relação divina com o Pai, do seu nome divino, da sua natureza divina e do seu trabalho divino. Vamos lá, né? Vamos tentar, se eu passar um pouco do tempo, vocês veem, mas eu quero falar de cada um desses itens aqui que estão nesse texto que nós lemos, que nem precisava, porque a Bíblia se completa, ela é perfeita, né? Mas vamos falar da sua relação divina, né? O versículo 15 do capítulo 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível, né? O Filho é a imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto por ninguém, né? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Uma pessoa que teve uma intimidade incrível com Deus, que foi Moisés, né? Moisés, a Bíblia diz que ele falava com Deus como se fala com um amigo. Moisés disse, Senhor, eu quero ver o seu rosto. Deus disse, não, o rosto é demais, né? Eu vou passar, né? E aí você vai ficar numa caverna, né?
numa fenda da rocha, e eu vou passar e você vai me ver pelas costas, né? E Moisés, né? O rosto brilhou, né? A glória de Deus é tão tremenda que com esse nosso corpo carnal não podemos vê-lo face a face. Vamos ver, em breve. Jesus vai voltar, o pastor Flávio lembrou isso hoje, né? Mas esse Deus que é invisível, nós não podemos ver em carne, se fez carne, se fez gente, se fez corpo humano, né? E veio habitar entre nós. Então, Deus invisível se tornou visível em Jesus. Jesus é a imagem corporal do Deus invisível, né? Coisa linda. Ele é o princípio, o primeiro primogênito. O capítulo 15, o versículo 15 que a gente diz, né, que é o projeto de toda a criação, e no 18 diz, ele é o princípio, eu estou lendo pela NVT que eu gosto, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é primeiro em tudo. Quando ele diz que ele é o primogênito da criação, por favor, vou abrir esse parênteses, não entendam que ele foi o primeiro a ser criado, ele é Deus, né? Ele criou todas as coisas, né, em Deus, certo? Mas quando ele diz o primeiro no sentido do supremo, que está em primeiro lugar, né? O que está mais acima de tudo, o que está sobre todos. É nesse sentido, né? Por isso que eu gosto dessa tradução. Ele é o supremo sobre toda a criação, e depois lá no 18, né? O supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é primeiro em tudo, né? Ele é o Filho amado de Deus. Versículo 13, né? Ele vai dizer que nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então, sua relação divina, ele é a imagem de Deus entre nós, ele é o primeiro princípio que está em primeiro lugar, né? E ele é o Filho amado de Deus, né? Nós todos que recebemos Jesus como Senhor, somos filhos, fomos adotados, né? Mas ele é o Filho que tem a mesma essência, o mesmo DNA de Deus. Jesus tem, né? Quando falamos de seu nome, outra palavrinha grega aí, achei linda também essa. Não sei nem o que é cada letra dessa, mas, né, joguei lá no Google Tradutor, né, em português e pedi para traduzir em grego, e foi isso aí que saiu, né? Deus, divindade, tá certo? Né? Colossenses 2:9, né? Abrindo aqui para a minha tradução. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Entendam isso, né? Toda a plenitude de Deus habitou corporalmente em Jesus, Deus inteiro, completo, né? Ele é o próprio Deus feito homem, Jesus é Deus, né? Sem nenhuma sombra de dúvida, né? Eu acho esse texto muito, muito profundo, né? Toda a plenitude, gente, né? A gente não consegue nem entender Deus totalmente, a gente entende o que ele nos revela, né? Nosso entendimento de Deus é a partir da revelação dele na palavra, né? Então, e toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus. Mas deixa eu ler um outro texto que não está em Colossenses, porque quando a gente fala do nome de Deus, Jesus tinha o nome de Deus, o próprio Jesus disse lá em João 8:58, vocês podem abrir se quiserem, mas eu vou dizer, quando ele estava naquela discussão com os fariseus, né? E aí Jesus disse, Abraão viu, os fariseus, nós somos filhos de Abraão, e aí ele disse, Abraão viu quando eu vim, se alegrou. Eu acho esse texto interessante, porque mostra que no céu há uma dinâmica, um movimento, a gente sabe, né? A gente se conhece, a gente conversa, não é aquele negócio assim, zen, né? E aí, ele disse, mas você não tem nem 40 anos, como é que está dizendo que viu Abraão? Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Foi como Deus se apresentou a Moisés para ele se apresentar a Faraó, né? O Yahvé, o eu sou, Jesus toma para si o nome de Deus. Jamais ele faria isso se ele não fosse o próprio Deus, né? Então, Jesus é Deus. A sua natureza divina. Jesus era pleno Deus, como nós já lemos aí
né? No 2:9, e no 1:19, ele vai dizer, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, mas Jesus também era pleno homem, e aí a gente traz outro de João 1:14, que vocês conhecem, né? O livro de João, o Evangelho de João, né? Começa dizendo, no princípio era o verbo, e eu gosto dessa palavra verbo, palavra em ação, palavra em movimento, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Eu posso imaginar, né? O verbo, a palavra, Deus falando se tornou carne e habitou entre nós. Jesus era plenamente Deus e Jesus era plenamente homem, mesmo enquanto viveu aqui na Terra. Certo? Então, já caía por terra aquelas crenças que eles tinham que não era, né, um homem como o outro. E a gente chega no trabalho divino, né? Jesus fez parte da criação. Se a gente pegar logo desde o Gênesis, né, nós vemos sempre o verbo o pronome lá no plural, e o verbo também, façamos o homem, né? Colossenses 1:16 diz, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele, né? E aí a gente pega a história do verbo, né? Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. E como é que foi que o mundo foi criado? Pela palavra de Deus, né? Deus disse, haja luz e houve luz. A palavra de Deus, né? Fez acontecer a luz. Sem a gente entrar muito em detalhes, a teoria do Big Bang, eu acho que ela não está totalmente errada, não. Né? Já disse isso na minha classe algumas vezes. Porque eu penso, quando Deus disse, com todo o poder e autoridade, haja luz, a palavra de Deus, o verbo, foi um poder tão grande que foi uma explosão mesmo. Né? Haja luz, pá! Né? E aí a primeira das criações do mundo aqui aconteceu. A luz. Não sei como é que vocês creem, não, né? Mas se começou com a explosão, pode ter começado a partir da palavra de Deus, sim, né? E aí houve luz. Jesus estava presente na criação e tudo foi criado por meio dele, o verbo de Deus e a palavra de Deus, e para ele, né? Mas, tremendo, Jesus, o trabalho de Jesus, né? Ele completou, ele consumou, é uma palavra que o pastor Paulo gosta de dizer, tá? Eita, esqueci a palavra, tatalente, sei lá, né? Que diz, está consumado, né? Tetelestai. Colossenses 1:20, como é, pastor? Diga aí. Tetelestai. Tetelestai no grego. Obrigada, pastor. É lindo, né? Está consumado, né? A obra foi completa, não precisa nada, né? Versículo 20-22. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Eu estou lendo na NVT. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Então, Jesus nos reconciliou com Deus pelo seu sangue. E de 13-15, então, o 2 de 13-15 é lindo demais, né? Ele diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O que Jesus fez é nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, né? Os nossos pecados nos separaram de Deus, o nosso destino era inferno, perdição eterna, né? E não é o pecado de Adão, não. A nossa natureza pecaminosa nos faz pecar, é o nosso pecado mesmo, né?
cada um de nós, né? Nós herdamos a natureza pecaminosa, mas nós pecamos, nós temos atos pecaminosos em nossa vida e não tem como pagar. E aí Jesus pegou a fatura, o boleto, que não tinha condição nenhuma de pagar e pregou lá na cruz, está pago. Coisa tremenda, irmãos. Não devemos mais nada, porque Jesus pagou a nossa dívida. Esse trabalho divino de Jesus, né? O que Deus determinou tinha que ser cumprido, a alma que pecar, essa morrerá. E o amor de Deus, a justiça de Deus é muito dura, muito pesada, mas o amor de Deus é tão grande que ele cumpre a sua justiça nele mesmo, né? E nos torna agora dignos de ter acesso ao Pai e nos traz a salvação. Jesus pagou a nossa dívida lá e envergonhou todas as autoridades e potestades do inferno, né? Aí tem gente que acha que diz que o diabo ficou feliz quando Jesus morreu porque não sabia ressuscitar. Ficou nada, né? Aquele filme Jesus, de Mel Gibson, né? Ele mostra o diabo revoltado, né? Se acabando quando finalmente Jesus diz lá, o está consumado. Ficou não, porque ele sabia que ali foi a perdição dele, né? Acabou-se. Jesus levou sobre si, né? Todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, né? Então o trabalho dele foi completo, perfeito. Bem, a gente podia acabar aqui, né? Isso é lindo demais. Mas vamos falar de outra heresia que estava muito forte lá, né? Não apenas na igreja de Colossenses, a gente vê isso em várias das cartas de Paulo mandando ver em cima desse, porque os judeus não davam folga, né? Impondo regras e obrigações meramente humanas, né? Sobre eles, né? E aí Colossenses 2, 16, 17, vamos lá, quem vai ler? Simone, assessora. 7. 2, 16, 17. Pronto, vamos lá. Portanto, ninguém vos julgueis pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou na lua nova, ou nos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém julgue vocês, porque não pode comer isso, não pode beber isso, tem que guardar sábado, tem que guardar as festas todas, tem que não sei o quê, e tem que não sei o quê. Isso é sombra das coisas futuras, são a sombra daquilo que vinha, haveria de vir. Isso já foi explicado por algum professor antes, nem me lembro mais, né? Que tudo aquilo que está lá no Velho Testamento apontava para o que haveria de vir, que era Jesus. Vou trazer assim, algumas características dessa imposição de regras e obrigações que Paulo vai falar. Elas são persuasivas, elas têm argumentos muito bem elaborados. Olha o que é que o 2,4 diz, né? Eu lhes digo, e estou usando a NVT, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, na tradução que a gente mais conhece, os engane com palavras persuasivas. Eles têm uma argumentação muito boa mesmo, né? Eu disse a vocês que eu fui procurando a imagem, acabei achando lá esse dos Testemunhos de Jeová. Você precisa ver, ele enche de coisa grega também, né? É bom botar grego porque ninguém entende mesmo, né? Não faz diferença nenhuma. Mas você vê a argumentação, você, rapaz, esse pessoal tá certo mesmo, né? Eles são persuasivos, eles sabem usar um argumento que, se você não tiver firme, como Paulo orou, do pleno conhecimento da palavra, da vontade de Deus, você cai nessa, né? E cai. E hoje está cheio de gente, inclusive se denominando evangélico, né? Trazendo heresias com argumentação toda, né, construída, né? Diabólica, né? Porque se está fora da palavra, é diabólica, né? Outra característica, baseia-se em tradição humana, né? Versículo 8, ele vai dizer: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, né? Então, é a tradição, é aquilo que se, né, definiu. A gente teve
um estudo bíblico muito bom, terça-feira, né? A convidada aqui que você participar desse nosso estudo, né? Que falava muito, né? O irmão Manassés trouxe falando muito disso, dessa imposição, né? De regras humanas como se fosse de Deus, né? Veja bem, eu não sou contrária à tradição, muito pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa até, assim, tradicionalista, né? Respeito muito as tradições, elas são valorizadas, elas devem ser valorizadas, mas elas não podem ser base para a nossa fé. Nem a minha tradição pode ser imposta a outro, né? De jeito nenhum. Né? A tradição humana não é base, não é palavra de Deus, é palavra de homem. E se está baseada na tradição humana, não tem valor algum para a minha espiritualidade. Né? E normalmente isso aí está baseado nessa tradição. Versículo 18 vai dizer o que é que elas querem. Eles querem o controle dos fiéis. Né? O 2,18, e a gente vê duas coisas interessantes nesse versículo, né? Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida, na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Eu vou ler na tradução tradicional. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Quem traz essas tradições, as igrejas, as seitas, os grupos, os profetas, as pessoas que se levantam, né? E querem impor, o que eles querem realmente é controlar, né? Isso foi falado bem na terça-feira do estudo, né? É trazer o controle daqueles fiéis, dos crentes, das pessoas que ingenuamente, né, seguem, sim, senhor, toda a palavra que esta pessoa, este profeta, este apóstolo, esta pessoa que se levantou, né, em nome de Deus está falando. Então, ele disse, acabou-se, né? Eu digo amém, eu obedeço e eu sigo, né? Isso não vem de Deus, nem de longe, né? Ainda no versículo 18, né, mostra que eles alegam falsa espiritualidade, visões de anjos, elas são místicas com visões e revelações. Agora eu vou abrir um parênteses, irmãos. Eu creio em visão. Eu, Emília, creio em visão. Eu creio em revelação. Eu creio na palavra de Deus e creio que Deus é Deus soberano e pode se revelar a alguém se ele quiser, né? Quem sou eu para colocar isso em dúvida? Agora, se basear nesta visão, nessa revelação, para estabelecer uma doutrina, uma regra, aí não, né? Aí não, né? Porque Deus pode se revelar, e se revela, né? Ontem o pastor José Rodrigues, a gente chamou o pastor Zezinho, disse que não gostava não, parece menino, né? Então estou chamando o nome certo. Pastor José Rodrigues, né? Disse que Deus falou com ele no momento que ele dizia, Deus não fala de jeito nenhum. E ele, né, não aceitou no dia que ele teve um acidente, Deus falou com ele disse, realmente, né? É Deus. Então Deus fala. Deus se revela, mas basear, essa foi a revelação para ele. Eu não posso basear a minha fé na revelação de outro, de jeito nenhum, né? Nem posso impor aquilo que Deus me mostrou para outros, isso é para mim, né? A Bíblia diz que a revelação para a igreja como um todo está aqui na palavra, né? O que passar disso vem de outro canto, né? Mas se você vê, normalmente essas imposições, ela vem desse... né, das pessoas que se julgam assim, ou pelo menos se mostram mais espirituais, e Deus me revelou que vai ser assim, pronto, acabou. Aí você vai dizer, bem, Deus revelou, né, é o jeito de seguir. Né? A Bíblia diz provai os espíritos, né, prove, né, peça a Deus que se revele a você e prove, nem venha para mim, eu já ouvi várias vezes, não vou dizer que não acredito, Deus me livre, quem sou eu, mas eu peço ao Senhor, o Senhor me revela, né, me revela que eu também sou tua filha. Outra coisa, são legalistas, né? Versículos 20 a 22, né? Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuam a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. São legalistas, não pode fazer isso, não pode comer isso, não pode, né? Tem que ser desse jeito, tem que vestir isso, tem que, né? Tem que guardar esse dia, tem que guardar essas festas, né? Tem que, né? Aí volta, né? Isso não é coisa do tempo dos Colossenses, não, de Paulo, isso é tempo de hoje, né? Tem que fazer, são cheios de regras, cheios de lei. Tem uma igreja aqui que eles têm um livrinho das regras, né? Meu pai tem esse livrinho. E vocês verem cada coisa que tem lá, né? Meu Deus, né? Que é a exigência.
lá da igreja, que eu fico impressionada, né? Muito legalista, né? Muito cheio de regra, muito cheio de lei, muito cheio de coisa. O Espírito Santo que habita em mim me trouxe o quê? Liberdade. Eu sou livre. Aí você vai dizer, eu sei livre para fazer o que não presta. Não, se o Espírito habita dentro de mim, eu nem desejo de fazer o que não presta. Eu posso até fazer o que não devo, né? Faço, me arrependo, quebro minha cara, volto para o Senhor e Ele me perdoa, né? Mas minha consciência pesa, o Espírito Santo me mostra suavemente que eu estou errada, né? Eu me lembro quando a gente fazia evangelismo lá no Colégio Agrícola, né? Escola Agrotécnica, que hoje é IFES. Então, o pessoal vinha, né, aqueles adolescentes, e né, tinha umas meninas que vinham com a roupa que acho que não tinha nem 2 dedos de pano, né? Mas a gente nunca falou isso, a gente não estava falando sobre isso, né? Mas assim, eu me lembro de algumas meninas que a gente, né, evangelizou e aceitaram Jesus, e a gente fez estudo bíblico e nunca tocou nisso. E elas disseram, né? Ô, minha irmã, eu estou achando que estou exagerando aqui, né? Eu tenho que me vestir melhor. Nunca ninguém disse isso para elas, né? Por quê? Porque não precisa eu impor a regra. O Espírito Santo vai trabalhando, vai mudando meu modo de agir, meu modo de ser, né? E apresentam espiritualidade, mas não são capazes de impedir o pecado. Ele diz no versículo 23, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Não adianta, né? Não pode fazer isso, mas lá na minha cabeça eu estou fazendo. E a Bíblia diz, Jesus disse, né? Você não matou, mas você pensou em matar. Você não adulterou, mas você já olhou com aquele olhar de segundas intenções. Diante de Deus dá no mesmo. Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a justiça do fariseu. Então, essa PHN, por hoje não, com todo respeito, né, ao grupo que usa isso, né? Não adianta, né? Não adianta, não impede o pecado, não impede. O que impede o pecado é permitir o Espírito Santo agir com liberdade na minha vida. Então, nós fomos livres para a liberdade, foi que Cristo nos chamou. Glória a Deus por isso. E não vamos mais nos prender, né, aos jugos desse mundo. Não preciso disso para a minha salvação. Glória a Deus. Né? Agora, com licença, pastor, dando os contornos finais, né, utilizando aí, nós vamos para encerrar. Vamos lá. Né? Colossenses 1, 26 e 27, Paulo vai dizer que o mistério foi revelado, né? E a gente encerra com isso, porque é muito lindo, né? Versículos 26 e 27, nessa versão mais tradicional, né? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora que foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Foi revelado o mistério, que não era uma exclusividade dos judeus. O mistério é que Deus, em Jesus, fez a paz entre judeus e gentios, e judeus e não judeus, formando o quê? A igreja de Jesus Cristo, que Jesus é o cabeça, nós somos o seu corpo. Esta verdade, Cristo em nós, é a nossa esperança da glória. Amém. Eu encerro aqui. Amém. Passo a palavra para o professor, diretor da EBD, Jader, ou o pastor Paulo Sérgio, ou